Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Quem estava aí na sexta sabe o que a gente tem vivido, na verdade. Aí o Thiago comentou até no finalzinho que eu mandei mensagem para ele essa semana e que eu estava escrevendo a palavra e estava chorando. Já vou chorar de novo. Lasqueira. Porque eu falei para ele que estava difícil colocar em palavra aquilo que Deus estava falando. Então, eu queria, na verdade, que para a gente começar, eu queria que vocês orassem por mim para a gente começar. Porque eu preciso desesperadamente da ajuda do Espírito Santo para conseguir compartilhar aquilo que Ele tem para essa noite. Então, você fica à vontade para orar, eu vou me prostrar e eu queria que vocês orassem por mim um pouco. Coração que não se engaja, não seja o Senhor, Jesus, a vida do Dudu iniciado e você eu até tenho. Por isso eu te peço, Senhor, libera um avivamento nesse lugar, a gente não consegue controlar, Jesus. Nós sempre vimos que o Senhor começou com poucos para um avivamento e eu te peço, Jesus, começa hoje aqui. Hoje começou na casa dele, já começou em algumas casas aqui, Jesus. Começa, Jesus, nas nossas vidas hoje, derrama um óleo, Jesus, que escorre sobre a cabeça, sobre a barba e sobre todo o corpo, agora. Deus fala para mim. Queridos, acho que o que a gente tem vivido como igreja tem alegrado meu coração demais, assim, eu imagino que a gente está alegrando o Senhor. As salas de oração, as escolas, a gente tem aula, tem hora que a gente não queria ir embora. Deus tem surpreendido a gente com graça, assim, e às vezes a gente pode olhar e falar, virou a chave esse ano, mas quando eu olho a gente num culto de aniversário, 4 anos, já é pensar que começou lá naquela lavanderia, e mais ainda, começou com o Thiago, com, 15 anos, sabe? Deus mexendo, e a impressão que eu tenho é que a gente está cavando um poço junto, sabe? Que a gente está chegando cada vez mais perto dessa água. E tem uma passagem bíblica que fala ao cheiro das águas. Sabe? Você sabe essa passagem? Você sabe que ele fala ainda que não tenha vida naquele tronco, ainda que não tenha nada, ao cheiro das águas brotará. E a impressão que eu tenho é essa, assim, como se tivesse um cheiro fresco de água, assim, quando você está chegando, não sei se você já teve essa experiência de caminhar numa trilha e você está escutando o barulho do rio, mas quando você vai chegando perto, você sente um ar mais fresco, assim, você fala, sabe, eu tenho essa impressão de forma alguma, sem arrogância, sem achar que é por causa da gente, que é por causa da igreja, ação do Espírito, mas é por causa do Senhor, porque o maior interessado em que a gente encontre Ele nesse poço, que a gente encontre essas águas de vida, Ele mesmo. Então, mas eu estou muito feliz assim, com o que Deus está fazendo e
uma santa expectativa do que ainda tem por vir, sabe? E que também não começou agora. A gente se conhece aí há um tempo, o Thiago sabe que a gente tem esse anseio, um desespero santo, assim, de falar, eu quero ver essas coisas acontecendo. Deus, eu quero ver, sabe? A gente tem clamado, falar, Deus, o Senhor já fez e eu quero que o Senhor faça de novo, por favor, sabe? A gente tem clamado há um tempo e aí, na célula passada, a gente conversando, o Wellington fez uma pergunta e eu mandei mensagem no decorrer da semana, eu falei, caraca, aquela conversa me bagunçou, literalmente, assim, me bagunçou por dentro, assim, ó, que eu não estou conseguindo parar de pensar naquela conversa e no que Deus está fazendo. Ele fez uma pergunta e eu sou grato pela tua vida, mano, sou grato pelas amizades que Deus tem me dado, porque nas nossas conversas como presbitério, nas nossas conversas como amigos, as pessoas que nós temos caminhado junto, eu fico feliz que essas conversas têm me bagunçado mesmo. Não sei se você já foi nos cultos assim, que em vez de você sair feliz, você sai constrangido na real. Você sai sem graça, você sai envergonhado, você não sai tipo, você sai, caraca, o que eu faço? Você não sabe nem como é que você corresponde ao que Deus está fazendo, porque parece que você Deus surpreendendo e essas conversas, eu sou grato porque a Bíblia diz que Ele nos daria amigos mais chegados que irmãos e é viver essas verdades da Bíblia. Amigos que o Ayrton foi embora, eu fiquei uma cara pensando, falei, caraca, velho, que coisa, e não passava aquele rebuliço por dentro. E a pergunta que ele me fez, a gente falando sobre avivamento, foi o que um avivamento nos traria hoje que a gente já não tem. Não sei se você já teve tipo aquele momento tela azul do Windows assim. Eu falei tipo, eu fiquei meio tipo, aí você não responde nada, e fiquei tipo, e a gente ficou um tempão conversando sobre isso, fomos para um lado, fomos para o outro, e glória a Deus que a gente terminou cheio da presença, tipo, uma expectativa do que Deus está fazendo para a gente caçar e cavar um pouco mais junto, de falar, e aí, onde é que nós vamos chegar? Sabe com a resposta? Não, mas né, isso tem bagunçado minha vida, assim ó, nesses dias, e eu falar, caraca Deus, o que o Senhor está fazendo? Como é que eu vou falar sobre isso? Se me perguntarem, tipo, o que é avivamento? Eu falei, então, já li bastante, eu queria até compartilhar com vocês, eu trouxe vários livros, só para compartilhar com vocês, cara, não sei quem já leu esse livro, caraca, esse livro a gente tinha que ler uma vez por ano, pelo menos, um dos melhores livros que eu já li na vida, Porque Tarde o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill, nossa, sabe quando você apanha feliz? Você vai lendo, apanhando e fala, meu Deus, quero de novo, vamos mais um pouquinho. Nossa, esse livro é tipo demais, assim. Aí tem esse Avivamento do Fim dos Tempos, Ron Cantor. Esse tem gerado uma expectativa ainda maior. Aí agora o que eu estou lendo é esse aqui, do Mike Duke. Esse me parece um resumo, assim, sabe? Ele parece que juntou tudo na história. Ele fez um resumão bem, sem querer desmerecer no sentido, a palavra que eu vou dizer, mas bem básico, assim, pra gente entender, tipo, didaticamente, assim, ó, teve esse, aconteceu isso, e aí pra gerar sabe, pra gente entender, porque tem hora que eu quero falar sobre isso com vocês, a gente fala sobre avivamento, e a gente ora por avivamento, e aí tem pessoas que, minha preocupação talvez seja essa, falar, será que essas pessoas sabem o que é isso? Será que essas pessoas já sabem os que houveram na história? Quais foram? O que aconteceu? Tipo, porque senão elas estão orando junto com a gente de uma coisa que elas nem sabem, que se vier elas não sabem nem se aconteceu. Parece um negócio meio... E claro, o Thiago falou no culto passado sobre isso, né? O que é avivamento, começamos isso, mas esse livro eu achei uma benção, assim, nesse sentido muito simples, mas sem desprezar de forma alguma o autor e aquilo que Deus, né, fez através da dele. Agora, cara, esse livro... Olha isso aqui, cara. Olha esse livretinho. Sério. Deixa eu ver. 25 páginas. Nossa, é um dos livros mais intensos que eu já li na vida. Não sei quantos já ouviram falar de Charles Finney. Ele é um cara que tem muitas histórias poderosas sobre a vida dele. Esse era o cara por trás de Charles Finney.
Antes do Charles Finney ir pregar em algum lugar, esse cara ia antes, pelo menos uma semana, e alugava um lugarzinho, um buraco que fosse. Ele falou, dá para eu ficar aqui? E ele orava e jejuava, preparando o lugar para quando o Finney chegasse, acontecia o que acontecia, porque tinha alguém no secreto, sabe? Alguém nos bastidores. A gente tem falado há alguns anos sobre anônimos do reino, pessoas que a gente nunca ouviu falar. Quantos já ouviram falar desse cara? Daniel Nash. 3, que eu sei que nós somos fominha nesse sentido, assim, eu acredito que... Mas, sabe, a gente é um desconhecido, mas no céu você imagina o quanto esse cara é conhecido. Sabe? Quando os caras vão querer expulsar uns demônios lá e os demônios dão nos dedos dos caras que falam, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, e você quem é? Não é ser conhecido nas regiões celestiais, não por pessoas. Tem um monte de gente que não vai estar na mídia nunca. Tem um monte de gente que não vai ter o nome conhecido nas plataformas. Mas essas pessoas estão fazendo a diferença no reino e tem um nome conhecido no céu, com certeza, cara. Eu vou escrever sobre isso ainda. Um dos livros vai ser isso, Anônimos do Reino. Queridos, eu vou falar sobre isso. Avivamento no país de Gales. Caraca, só livretinho. É só... Tem um amigo meu que falava que é tipo palavra punhal, curto, rápido e faz um arregaço. Um negócio tipo... Cara, e aí esse talvez você já tenha ouvido falar, talvez um dos mais famosos, assim, avivamento da Rua Azusa. Eu vou falar um pouquinho de cada com vocês, mas assim, cara, se for olhar, de forma alguma é para... Porque vocês conhecem meu coração, cara. Não é para me gabar, mas eu gosto desse tema, velho. Eu gosto de ler sobre isso, eu quero saber tudo que tiver sobre isso, que puder eu quero saber. E não começou quando a gente falou, vamos pregar sobre avivamento? Eu vou estudar porque eu não sei o que falar. Não, eu vou estudar porque eu quero falar melhor. Sim, eu quero trazer excelência, mas é uma dependência do Espírito Santo, porque isso queima nos nossos corações há alguns anos. Há alguns anos. Quando eu nem sabia direito o que era avivamento. Eu já ansiava por isso. Mas, falando sobre avivamento, eu gosto muito da palavra em inglês. Eu não sei se você sabe... Mas do jeito que a gente fala na Bíblia, do jeito que a gente fala, assim, desse avivamento como um movimento, parece não tem na Bíblia, assim, esse termo. E aquilo aconteceu e é um avivamento. A gente vê que ele avivou as pessoas. E aí eu ia falar do termo em inglês, porque o termo em inglês, sem querer gourmetizar as coisas, né? Não é sobre isso. É revival. Que quer dizer reavivar. A gente fala avivar, mas a gente um dia já teve vida, porque a gente foi gerado nele. Antes de todas as coisas, Efésios 1:4, ele fala que ele nos gerou nele antes da criação do mundo. Você acha que não tinha vida naquele lugar? Você acha que faltava vida em algum momento? Sendo gerado nele, mas ele quer trazer vida de volta. Sabe? De volta. Reavivar. Por isso a gente fala de avivamento, tem a ver com isso. Aí eu trouxe uma referência bíblica, algumas, mas Salmo 85:6 fala: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. É tipo, você não vai fazer de novo. O Senhor não vai trazer vida de novo para o teu povo ter prazer em você, Jesus. Sabe, de novo. E aí, o Thiago leu, acho que foi Neemias, semana passada. Eu estava lá embaixo, mas eu assisti a mensagem. Não vi a hora, não vai lançar? Tem dia que no domingo mesmo já está lá, e eu falo, poxa vida. E aí, mas eu vou ler também, mas eu gosto demais quando eu leio Esdras, capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, trombetas, levitas, filhos de Asaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou o Senhor em voz alta, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o templo antigo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo.
Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir o som dos gritos de alegria e de choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido ao longe. Se isso não é avivamento, querido, sabe, eu não sei o que é. Sabe, o povo vê... você imagina essa cena, nossa, eu acho demais essa cena, porque ela fala de gerações, 2 gerações, uma mais velha que já tinha visto o templo, e a mais nova trabalhando para fazer o novo que eles nunca tinham visto, e ao mesmo tempo, um estava alegre, faceiro, porque o templo estava em pé, e outros estavam chorando por lembrar do que Deus já tinha feito, e que a presença já estava no meio deles, e que eles tiveram que trabalhar para caramba, para de novo acontecer aquilo. Você imagina a galera? Diz que a galera de longe ouvia, não sabia o que era aquilo, se eles estavam chorando, se eles estavam rindo. Cara, eu achei muito legal, compartilhando com vocês, quando a gente contou para Laura que a Lô estava grávida, está grávida, se você não sabia, agora você fica sabendo. Nós estamos grávidos de novo, para a honra e glória do Senhor. Muito tempo da Laura orando. A hora que a gente contou para ela, eu acho que era essa definição. Ela não sabia se ria, se chorava, e as duas coisas ao mesmo tempo, assim, ó. Ela ficou extremamente emocionada. Eu fico pensando a galera nesse momento, o templo, e a galera rindo e chorando, e a presença enchendo as pessoas, e um negócio inexplicável acontecendo, sabe? Neemias 8 diz também: assim, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens, mulheres e todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto às portas das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé sobre a plataforma de maneira feita para a ocasião, e à sua direita estavam Matias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maacéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: amém, amém. Com as mãos erguidas, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Mano, cara, eu acho demais. Eu falo, Deus, eu quero ver isso acontecer. Sabe, a gente tem experimentado, para mim parece uns respingos, assim, Deus falando, nossa, só precisa uma provinha, parece, assim, ó, um gostinho de quero mais, a sexta-feira, as nossas salas de oração, e a gente não quer ir embora. Anos atrás, quando era de lado ainda, lembra, Tiago? O Tiago falou, se vocês quiserem ir embora, acabou o culto, ele falou, se vocês quiserem ir embora, vocês estão liberados, mas nós vamos ficar aqui. A gente ficou aqui umas 4 horas, eu acho. E um orando pelos outros, ninguém conduzindo nada. Sabe, não tinha que ninguém estar aqui na frente falando alguma coisa, o negócio estava acontecendo, um orando pelos outros, uns chorando, outros rindo, era essa coisa, sabe? A gente viver isso. Então, apesar de especificamente o tema de hoje ser adoração e avivamento, chega a ser, eu não sei se consegue separar as duas coisas. Sabe quando você fala, porque quando você vê que eles leram a lei, ouviram a lei, entenderam a lei, eles prostraram o rosto no chão e adoraram. Sabe, é uma coisa, é uma resposta, parece que há um entendimento da revelação de quem Deus é, da sua bondade, da sua graça. E aí, eu quero sim falar sobre adoração, mas eu quero, apesar do Tiago já ter falado, eu quero reforçar também sobre o que avivamento é, então, tentando responder isso. Tentando nesse rebuliço santo que está rolando, tentando responder o que é isso, de certa forma. Mas é que a gente chegue no entendimento junto, não é eu, quando é isso aqui, ó. É a gente chegando junto no que assim orou, em unidade, sabe? Unidade de coração, de pensamento, Deus clareando o nosso entendimento. A gente fala, uau, para a gente junto chegar, sério, se eu quisesse uma oração para falar, Deus, o que eu queria nesse culto, eu queria que a gente vivesse o que aconteceu ali, a gente terminasse a leitura da palavra e tivesse a gente tudo caído, adorando ao Senhor, chorando junto, rindo, sabe? Sem nem depender da gente falar nada, fazer nada, impor a mão por ninguém, a gente acontecer o negócio porque o Espírito vai fluindo, sabe? Mas falando de avivamento, e acho que a nossa conversa chegou nesse lugar, eu e o Edson aquele dia, eu falei primeiro, eu queria falar o que não é avivamento primeiro, né? Porque, e essa foi, a gente começou
a conversa quase que nesse ponto que eu falei, para mim, avivamento não é sinais e maravilhas. Todo avivamento, e eu vou ler sobre eles, como já alguns aqui tiveram sinais e maravilhas, mas isso foi consequência da presença manifesta do Senhor. Sabe? Porque quando chegou no momento desses avivamentos, que isso foi prioridade, passou. E eles parece que perderam, sabe, como se fosse uma água, tentando segurar a água, e foi assim, e passou. E aí, imagina, deve, misericórdia, eu fico pensando quando aconteceu aquilo, e você fala, puxa vida, acabou. Nossa, deve ser um sentimento muito ruim, assim. Imagina você provar das coisas que aconteceram naqueles tempos. Eu vou falar um pouco dessas histórias, mas de repente parou assim. Voltamos ao normal. Nossa, cara. Tem hora que eu já falei muitas vezes para Deus, quando a gente experimenta Deus, eu falo, Deus, eu não queria voltar ao normal nunca mais, Deus. Puxa, o Senhor podia deixar eu assim, ó. E o Thiago falou semana passada e a galera, uma vez eu falei isso no púlpito, a galera se ofendeu, cara. O Thiago falou, chapado. É verdade, se você for no dicionário, vai procurar o significado da palavra chapado. Perfeito, completo, que se encheu. É chapado da presença. Porque chapa, ela enche, preenche, que transborda. Cheio da presença. Quem quis corromper essa palavra foi Satanás no mundo, mas a origem dela é certa. Sabe, não é pra gente deturpar, porque os outros usaram a palavra para falar besteira. É a gente que tem que trazer as origens das coisas corretas e alinhar para o sentido certo. O sentido é esse, cheio, que se encheu. E quando eu fico nesse sentido chapado, eu falo, Deus, não deixa passar isso, por favor. Eu quero ficar assim pro resto da vida, estragado. Sabe? Não conseguir fazer as coisas mais, não ter controle de nada mais. Que se naqueles momentos, você sabe, se você já viveu isso, você sabe que nesses momentos o Espírito Santo pedir para você rodopiar, fazer o que for, você faz, porque você não tem resistência nenhuma, você só vai. Você manda ele orar, você vai. Falar umas coisas que não faz sentido nenhum na sua cabeça. Ele fala, vai, fala. Você não fica pensando, será? Não sei. Cara, você só vai, porque cai por terra todas as resistências, porque você está cheio. Mas esse é um desespero, porque era para a gente viver isso todo dia. Essa foi a nossa pira na conversa. E fala, cara, mas parece que porque a gente precisa de um evento para isso acontecer, sendo que a gente tem o Espírito Santo e era para viver isso todo dia. Por que não vivemos ainda? Esse é o desespero, sabe? De falar, caraca, por isso que eu fiquei travado nessa pergunta, de falar, por quê? O que está acontecendo, Jesus? Mas não é, vamos lá. Avivamento não é sobre jovens entusiasmados e alegria somente. Porque sem Jesus tem um monte de jovem entusiasmado, fazendo um monte de besteira. Fazendo um monte de coisa errada. Tem gente que tem mais dedicação sem Jesus do que a gente. Tem gente que para ver um show do Bruno Mars passou uma semana numa fila. E a gente fica se fazendo para ficar 1 hora num culto. Não dá para a gente achar que é sobre isso. Que é só sobre alegria. O Thiago falou, adoração, avivamentos tem alegria. Com certeza tem. Mas não é sobre isso. É sobre uma presença que torna a nossa vida cheia. E a gente nos alegra, indiferente das circunstâncias. O mundo pode estar caindo. Nós somos cheios da presença. Isso não vai passar. Isso é fruto do Espírito. Não é uma coisa que depende das circunstâncias. Avivamento não é uma campanha evangelística com muitas conversões, apesar de que normalmente nos avivamentos houveram campanhas evangelísticas e muitas conversões. Mas em outros momentos da história também houveram campanhas evangelísticas sem fazer parte desses avivamentos históricos e que houve muita conversão. Avivamento não é programável, manipulável e produzido pelo homem. Não é. E aí a gente também ficou nessa conversando, e a esposa do Andy falou, sinais, maravilhas, essas coisas aí, até os caras lá, os magos do Egito fizeram, não fizeram? Moisés fazia, eles faziam igual. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre uma presença habitando no nosso meio. O Mike Duke fala que é quando Deus visita um lugar e permanece por mais tempo do que nós estamos acostumados.
sabe? Ele fica. Cara, Apocalipse fala que no fim de todas as coisas ele vai fazer a habitação dele entre os homens. Cara, eu não vejo a hora disso acontecer. Eu falo, Jesus, é esse avivamento que eu quero. Jesus, eu quero ver se eu puder vivenciar esse, que o Senhor vai vir e vai mudar todas as coisas, restaurar todas as coisas como era para ser no Éden, para não passar nunca mais. Para não passar nunca mais. Só que daí quando a gente fala de avivamento, a gente percebe que normalmente eles aconteceram em contextos ruins da história. Não é porque estava tudo muito bem. Você olha ali Esdras, Neemias, as passagens que eu li, estava tudo bem, estava nada. Era reconstrução do templo, que já tinham destruído o templo, porque eles tinham sido escravos na Babilônia. E aí voltaram para reconstruir, não era para ter que reconstruir, era para ter santidade do começo ao fim. Ninguém ter sido escravo. Ele fala, tem uma frase que eu vi que diz que normalmente os avivamentos vieram quando o povo frequentava os cultos religiosamente, sabia da palavra, mas não conhecia Deus. Nos momentos de mais escuridão da terra, foi que a luz brilhou mais. E aí, como eu falei, esse aqui especificamente fala sobre esse avivamento do fim dos tempos, assim, vai ficar mais difícil. Mas é nesse momento que é para a luz brilhar ainda mais. Ainda mais. Resplandecer a glória de Deus, sabe? Esses elementos todos que eu falei, eles tiveram nos avivamentos, mas eles não são a centralidade do avivamento, porque quando qualquer um desses elementos foi a centralidade do avivamento, ele passou, se esvaiu. Eu falei, se fosse sobre sinais e maravilhas, o Simão, o mago, estava certo quando ele queria o poder, em Atos. Olha, para isso aí, bora. O que eu tenho que fazer? Quanto? Lembram dessa passagem? A gente leu Atos, e aí? Ele falou, e aí? Se fosse sobre isso, a gente resolvia. Mas não é, e ele foi extremamente exortado, não foi? Avivamento tem a ver com restauração da identidade e propósito das pessoas e da igreja, tem a ver com quebrantamento e santidade, tem a ver com unidade no corpo de Cristo, tem a ver com compromisso com a palavra e com a oração, com impacto na sociedade. E o avivamento, ele é pessoal antes de ser coletivo. Cara, sério, eu falei, vou colocar. Esses dias eu vi um vídeo, o Nando que me falou, acho, de um vídeo de uma mulher que ela perguntou um negócio lá pro ChatGPT, tipo, o que ela faria se fosse o diabo para atrapalhar a igreja? Eu vou perguntar pro ChatGPT o que ele acha que é avivamento. O que vai vir, será? Eu coloquei no ChatGPT, o que é avivamento? Veio assim, ó. Avivamento é um mover espiritual intenso em que Deus renova e desperta a fé do seu povo de forma profunda, gerando transformação individual e coletiva. Pode acontecer dentro da igreja, mas vai impactar a sociedade ao redor. Olha isso, não é apenas emoção ou agitação, é um retorno genuíno a Deus, a santidade, a palavra e a missão. Às vezes o ChatGPT é mais crente que nós. Caraca, eu falei, caraca, olha isso. Não é possível. A gente precisa ser mais espiritual que isso, sabe? Quando eu leio sobre avivamento, todo avivamento teve uma convicção profunda do pecado. O Tiago falou no culto passado que as pessoas viam como se o chão tivesse aberto, assim, ó. E tinham medo de ir para o inferno, se agarrando nas paredes. É por consciência do quanto elas eram pecadoras. Você acha que alguma delas naquele momento apontava para o irmão e falava, mas ele é pior que eu, Jesus? Você acha que naquele momento ela falava, fala Deus, e esperava bater no ombro do irmão, igual a gente faz nos cultos às vezes? Que a palavra é para nós e a gente está direcionando para o outro. A palavra é para nós e a gente fica pensando, aquele irmão tinha que estar aqui hoje. Não, cara, é para nós, é para mim, é para você. Você acha que alguém nessa consciência individual do pecado ficava pensando que era para o outro? Alguém falava, eu estou de boa aqui, ó. Vou ver se eu ajudo aqueles irmãos que estão se agarrando na parede. Você acha que tinha alguém nesse nível? Você é louco, cara. Sabe, nos avivamentos todos tinham uma busca intensa por Deus, oração, jejum e consagração. Quantos de nós tem jejum como prática? Prática, disciplina espiritual.
Nossa, eu lembro na chácara. Só Jesus, várias pérolas da chácara. Mas eu estou vivo, né? Porque alguém um dia acreditou em mim naquela chácara, né? Mas Jesus colocou pessoas para acreditar em mim, né? Mas eu lembro que o irmão falou assim, jejua por mim. Eu falei, como assim, irmão? Tem como eu fazer dieta por você? Não tem, então, a mesma lógica. Não faz sentido, cara. Como assim eu vou jejuar pelos outros, cara? Eu posso jejuar e ficar talvez mais sensível a Deus em um momento de oração e interceder pelo outro. Mas não existe essa maluquice. Jejua por mim. Não, só que a gente é tão irresponsável muitas vezes que a gente quer que o pastor ore por nós, jejue por nós, leia a Bíblia por nós e traga a bênção para nós no domingo. Nos avivamentos isso não é uma realidade. Tem muito poder nos avivamentos, cura, libertação, manifestação do Espírito, que é o que a gente estava falando, era para ser, sem desprezar a palavra, era para ser ordinário na nossa vida. Andar vendo sinais e maravilhas. Andar no Espírito, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos poder da ressurreição em nós. Sabe? Operando em nós, para operar através de nós. Era para a gente andar no sobrenatural. Só que uma vez, eu já falei isso, tem gente que se ele orar para alguém ressuscitar, ele cai morto. Fala, vixe, deu certo. Pã, morre. Dá um treco, para o coração do cara. Eu estava ouvindo o Ângelo Baz essa semana. Ele falou que conheceu um cara. Eu falei, nossa, mano, eu nunca ouvi, mas não era para eu ficar espantado. Essa é a questão. Ele disse que conheceu um cara no México. Eu anotei, depois eu passo para vocês, que eu não lembro agora de cabeça. Ele falou, o cara, ele não é muito bom pregando. Mas o cara ressuscitou 35 pessoas. E ele não conta tipo, nossa, mover. Não, cara, é tipo, é o poder que trouxe da morte para a vida, que opera em mim, que opera em você, que tem a possibilidade de fazer um morto voltar para a vida, de mudar nossa natureza, fazer a gente nascer de novo. É esse poder que devia ser comum nas nossas vidas. E é esse poder que se manifesta nos avivamentos. Parece que para a pessoa falar, é real, sabe? Parece que é para a galera falar, tem como mesmo? E a gente continuar e não querer que isso passe nunca mais. Todos os avivamentos começaram com de repente de Deus. Nossa, isso é demais. Eu falo, cara, ninguém tava tipo, eu acho que... Mano, eu tava conversando com o Luan também. Pô, a gente foi tomar um café essa semana. Eu falei, cara, você imagina Pedro? Sério, assim, não sei se já parou pra pensar nesse rolê, assim. Pedro negou Jesus. Ficou feio o negócio pra ele, assim, ó. Que daí a hora que ele terminou de negar, Jesus deu aquela olhadinha pra ele, tipo... E não é um olhar de condenação. Você tá ligado, se você já recebeu um olhar de Jesus, você tá ligado que não tem nada a ver com condenação, dizendo, eu sabia. Não é assim. Mas daí depois, esse Jesus ressurreto vem e fala, vem aqui, chega aí, mano. Vamos sentar, comer um... Mano, eu não ia nem olhar na cara dele. De tanta vergonha, eu acho que eu ia estar com tanta vergonha que eu não ia nem olhar no olho de Jesus. E ele fala, não, senta aí, vai ter um peixinho, vamos comer, vou trocar uma ideia. Você é louco, eu ia estar escondido num buraco, igual um avestruz, sabe? E aí ele fala assim, agora eu vou... Não sei se agora você está entendendo, parece que ele dá uma aula assim, ó. Não sei se você tinha entendido até agora, mas agora eu acho que você vai entender. Ele ainda fala 3 vezes lá, você me ama? Mano, imagina... Você ouvindo Jesus falando para você assim, você me ama? Naquele contexto, naquele momento, não é Jesus jogando na cara 3 vezes, você me negou 3 vezes, eu perguntar 3 vezes, isso aí é a gente que pensa essas besteiras, a gente que é magoado, vingativo. Jesus não é assim. Mas você imagina, para mim é como se Jesus falasse, eu sabia cada uma daquelas que você ia me negar, eu continuei te amando, eu continuei te amando, eu continuei te amando. E aí como se ele falasse, agora você entende o meu amor? Então ame as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, cuide do jeito que eu cuidei de você, sabendo que você me negaria. Você consegue pensar nisso assim, ó? Só que daí imagina ele fala, daí eu vou pro alto e tal, e agora eu falo assim, permaneçam. Você acha que Pedro foi faceiro? Vou obedecer, mano. Tinha estreitado o negócio. Ele falou, acho que a única opção aqui é obedecer. Você acha que ele tinha uma expectativa que de repente ia vir um vento impetuoso e que aconteceu o que aconteceu? Cara, eu acho que ele foi pianinho, quietinho. O último a querer falar, cara.
E foi, porque não tinha outro caminho mais. Sabe quando você entende Paulo falando, sou prisioneiro do amor de Cristo. Não há mais outra opção, não tem a desviar, não tem como mais, é o ar que eu respiro. Não tem como, daí você vai e obedece, mas eu imagino Pedro quietinho, assim indo para aquele lugar, eu falei, eu tenho que obedecer, né, cara? Se eu não obedeci até agora, acho que vou ver se eu começo agora, né, cara? E ficou. Mas o fato de permanecer em obediência, veio um de repente de Deus. E encheu aquele lugar, e aí é quem que se levanta? Pedro. Caraca, isso é demais. Esse é o nosso Deus, é Ele que quer trazer vida. Ele falou, você está magoado, talvez você está envergonhado. Ele fala, não, eu quero que você flua no meu amor, cheio de poder, avivamento. Cara, eu leio Isaías capítulo 6, eu acho que eu resumiria esse trecho nas características do avivamento, assim, No ano do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Pensa que só a bordinha já enchia o templo inteiro. Só a bordinha. Aí eu já fico pirando que a mulher tocou na bordinha só. Aquela mulher do fluxo de sangue... Só é suficiente, cara. Jesus é suficiente, plenamente suficiente para encher. E aí diz que acima dele estavam serafins, cada um dele com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz, isso eu vou falar o resto da minha vida. Esse detalhe, eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, todo o edifício estava cheio de fumaça. Então Isaías diz, então eu disse, estou perdido, ai de mim. Consciência do pecado, lembra que eu falei? Característica, a primeira, não é Jesus veio e eu pensei no outro. A mulher que o Senhor me deu, isso aí é síndrome de Adão, cara. Nós somos restaurados em Cristo, nele, nas regiões celestiais com Ele, em Cristo. Sabe? É mudar essa mentalidade de parar de se isentar da responsabilidade, apontar para o outro. Quando a glória vem, a coisa que a gente faz é falar, vixe, estou perdido. Eu sou pior do que eu imaginava. É luz invadindo o teu ser que você fala, vixe, eu sou bem pior do que eu imaginava. Ai de mim. Primeiro, daí ele fala, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Ele também tem a consciência do coletivo. Mas é primeiro nele, daí ele olha o outro, e aí o que vem naquele momento? Purificação. Vem um anjo, toca os lábios dele, ele é purificado e fala, um dos serafins voou na minha direção, trazendo brasa ardente, tirado do altar, tocou os meus lábios com brasa e disse, veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida. Mano, Jesus. Jesus. Seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mano, é isso, você olha os avivamentos da história, era uma presença gloriosa que trazia convicção do pecado, santidade e um envio poderoso. Cara, olha isso. Mas era pra gente estar vivendo isso toda hora. 2 Reis 22:11 diz, quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas vestes. Josias, sabe quando ele falou, foi confrontado pela lei e percebe o quanto ele estava talvez afastado, a nação distante, ele fala, bando de desgraçado, erguer altares para outros deuses. Ele rasga as suas vestes. Ele fala, é comigo, Jesus. E aí em 2 Reis 23, ele manda chamar Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, subiu ao templo do Senhor com sacerdotes e profetas, com todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Leu para eles o livro da aliança encontrado no templo. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro e todo o povo se comprometeu com a aliança. De novo, a lei, mas cara, é porque tinha se perdido os livros, daí o cara volta e fala, sabe, quando eu vejo a história se repetindo inúmeras vezes,
E eu creio que Deus vai derramar algo novo, só que nós temos que honrar o que veio antes. Sabe, porque às vezes a gente é metido de um jeito que a gente acha que está começando a gente. Nossa, falou, a gente não tem noção, né? Vermezinho de Jacó, assim, sabe? Tipo, cara, tem hora que eu falo... Provérbios 22, 28 fala assim, ó. Não remova os marcos antigos colocados pelos vossos antepassados. Não é sobre divisão de terra, querido. É sobre princípio, não mexe nos princípios. Tem princípios eternos. Não é porque você é uma igreja nova, que vocês são novo. Cara, a Bíblia sempre falou de conexões geracionais. Lembra que eu já li ali conexões geracionais? É honrando as pessoas que vieram antes da gente. Tem um livro, Inteligência Humilhada. O cara fala, nós somos como anões no ombro de gigantes. Se hoje a gente vê alguma coisa, é porque a gente está sustentado nos gigantes que vieram antes de nós. Pô, a gente ter acesso a isso aqui é sério, cara. Acesso a isso aqui, acesso à Bíblia aqui, a Bíblia aqui, acesso. Teve muita gente que morreu para a gente estar aqui em liberdade. Tem gente morrendo agora em alguns países, pagando um preço, um alto preço. E nós temos liberdade. A gente tem que honrar quem veio antes. Aí eu queria só citar alguns que eu falei, né? Eu estou sendo o mais rápido possível. Provavelmente é país de Gales. Cara, esse cara aqui, ó. Não sei se essa é a foto dele mesmo, mas... Evan Roberts é o cara... Uma das peças-chave, digamos assim, desse avivamento. Ele orou por 13 anos. Dos 13, essa é a coisa aqui. 13 anos, beleza. Dos 13 aos 26, não acha que seu filho adolescente é muito novo. Não é. Josias foi ungido rei, ordenado rei com 8, 9 anos. Cara, a gente tem que parar de desprezar as crianças também. E glória a Deus, a nossa igreja tem buscado investir nas crianças, sabe? Não é para não atrapalhar no culto. Eles são mais espiritual que a gente. Sabe, mas você pensa que desde os 13 anos esse moleque estava orando, cara. Orando, 13 anos. Pelo que você já orou 13 anos? Pelo que você persistiu em oração 13 anos? Eu me envergonho. Que eu acho que... Sei lá, agora está 13 no Evangelho, eu acho. Mais ou menos uns 13, 15, não fiz isso. Pensa. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A notícia se espalhou ao redor do mundo. E olha onde que começou, numa oração de jovens. Cara, uma menina, sério, uma menina. Jesus. Uma menina chamada Flori Evans. Ela fez uma oração dizendo... Eu amo Jesus de todo o meu coração. Diz que esse foi o de repente, não parou mais. Veio uma presença gloriosa de um jeito que eles nunca tinham experimentado. E o país começou a mudar, as coisas começaram a mudar a partir de uma oração. Mas você pensa que o cara estava 13 anos orando para ser aquele de repente. 13 anos orando. Avivamento da Rua Azusa. Há certas divergências aí nas datas, mas de uma forma geral eles falam que foi de 1906 a 1915. Cara, uma casinha. Cara, diz que uns caras conhecidos, né, da época, Frank Bartman, ele teve contato com Evan Roberts, começaram a trocar carta e tal, e sabia do que estava acontecendo lá. E o que estava acontecendo, o cara compartilhando, isso despertou. Olha o que a afirmação desse cara, Frank Bartman. Fui tomado pelo espírito de oração dia e noite a ponto de não conseguir dormir por semanas. Porque ele foi tocado, cara, numa carta. Conversando com Evan Roberts, sabendo o que estava acontecendo lá, o Espírito Santo tocou ele de uma forma que ele não conseguia dormir, orando para que acontecesse ali também. E aí isso começou a gerar intercessão, né? E aí outros homens foram tocados, e aí a história fala muito desse cara especificamente, que é William Seymour. Cara, pensa, naquela época havia segregação racial nos Estados Unidos. Lugares para brancos, lugares para negros. Naquele lugar de avivamento não tinha acepção de pessoas.
Nenhum tipo. Cara, pensa que esse William Seymour, quando ouviu o que Deus estava fazendo em alguns lugares, ouviu numa escola bíblica de outro cara, Charles Parham, ele falou: será que um negro como eu pode viver isso que você está falando? Sobre o Espírito Santo, sobre os dons? E ele falou: é claro que pode. E aí esses caras se juntaram em oração para de novo ter um de repente de Deus. Cara, diz que eles estavam 10 dias em oração, em jejum, e aí diz que teve uma mulher que foi tocada pelo Espírito Santo de um jeito que ela orou em 6 línguas diferentes, 6 idiomas, entendeu? 6 idiomas diferentes, e ela nunca tinha tocado piano na vida. Diz que ela fluiu em adoração no piano, perfeitamente, tocando o som do céu, digamos assim, fluindo, e não parou mais. Cara, diz que pessoas a quadras, 2, 3 quadras daquele lugar, caíam em arrependimento, eram atraídas pela presença de Deus. Cara, diz que esse cara, William Seymour, diz que ele se enfiava atrás do púlpito, escondia a cabeça dele numa caixa, de vergonha, de constrangimento da presença, e ele ficava quietinho lá, escondido, com a cabeça debaixo de uma caixa, até que o Espírito Santo falasse alguma coisa, senão ele não saía de lá, cara. Mano do céu, fala, olha isso, cara. Mudou a realidade das pessoas, impactou a sociedade, sabe? Essa ideia de segregação, mas é por isso que aconteceu o avivamento? Eu quero que venha avivamento para ver se resolve a política no Brasil? Não! Pelo amor, eu quero que o trono venha, na terra como é no céu, sabe? Aí teve outros, eu vou só... Diz que nos anos 50, 60, teve um grande avivamento na Coreia do Sul, transformou o país. Eu creio que a gente é fruto dos avivamentos desse todo, né? Quem está falando, de honrar as pessoas que vieram antes de nós. Mas na década de 60, 70, isso respingou no nosso país. Cara, David Keelan, Antônio Cirilo, a gente tem que honrar. Não sei como é que esses caras estão hoje, mas esses caras, um dia, esses caras tocaram minha vida através do Espírito Santo, cara. Ouvindo o cara cantar santo, 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 e no começo eu achava até chato. Oh meu Deus, esse cara só fala isso nessa música, cara. O que é isso? E de repente eu estava chorando dentro de um carro sendo tocado por Jesus Cristo e falando, esses caras acenderam uma chama, nós temos que honrar. Eu fiquei muito feliz quando o irmão do Luiz Hermínio, anos atrás, numa festa das primícias, eu acho que foi, o Antônio Cirilo, faz muito tempo que eu não ouvia falar dele, ele estava lá e o Júnior falou, vem cá, cara. Um dia eu aceitei Jesus numa comunidade terapêutica, ouvindo as suas canções, eu queria honrar você. Nossa, aquilo foi demais para mim. Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Mas a gente vai falar sobre adoração, né? E aí de novo, falei, vamos lá, ChatGPT. Eu sei o que é adoração, mas eu quero ver o que está escrito na internet. E aí está escrito assim, ó, adoração é muito mais do que músicas ou rituais. Adoração é uma resposta completa do ser humano a quem Deus é. A palavra usada na Bíblia para adoração traz a ideia de prostrar-se, reconhecer a majestade de Deus, submeter-se a Ele com reverência e amor. Vocês já ouviram falar de lei da primeira menção, né? Quando a gente quer saber de um tema na Bíblia, normalmente é importante a gente ir na primeira vez que esse tema foi mencionado, porque provavelmente a base de todo o resto tem a ver com aquilo. Vocês sabem quando foi citada a adoração a primeira vez na Bíblia? Com Abraão, e ele falando para sacrificar Isaac. A adoração, a gente teve a audácia de reduzir a adoração a um estilo de música calminho. Adoração tem a ver com obediência, com rendição, com entrega, devoção, sacrifício. E não venha me falar que não demanda sacrifício, porque você abriu mão do seu tempo para estar aqui. Você abriu mão de alguma coisa para estar aqui. Não é para ter o céu, não. Isso aí Jesus pagou um preço. O sacrifício dele naquela cruz. Está feito, plenamente suficiente. Ele disse, está consumado, não será. Mas nós vivemos de sacrifício em sacrifício. Romanos 12 fala, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Tem gente morrendo como sacrifício e a gente acha que não precisa sacrificar nada. Não é possível. A primeira vez que fala de adoração, fala de um cara disposto a sacrificar o próprio filho em obediência ao Senhor.
Quem de nós faria isso? Quem de nós colocaria o filho num altar? E não é brincadeira o negócio. É ter um machado, um cutelo e falar: eu estou disposto a dar no meio, para a glória do Senhor. Cara, eu ficava brabo de saber que mataram Jesus, que não é, eu ficava indignado. É isso, cara, sacrifício. É sacrifício, adoração antes de qualquer coisa. Mas a gente só sacrifica quando entende quem Ele é. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas, dono da vida e da morte. Aleluia. É sobre Ele, aí eu adoro. E a adoração é resposta ao entendimento de quem Deus é. E aí sim, quando nós entendemos quem Deus é, a rendição, a canções, ações de renúncia, resposta à revelação de Deus. A adoração é um estilo de vida, com base na contemplação de quem Deus é, cara. Em quem Ele é, ainda que não faça mais nada. Vocês lembram o pastor falando na sexta? Quem não estava, que ele falou que o cara tinha perdido a mulher, e o outro amigo também, viveram situações semelhantes de perder o filho, o outro, né? E foram para o culto e falaram: a única oportunidade que eu tenho para adorar a Deus em meio à dor é agora. Nossa, você é louco. Você é louco. Falei: caramba. Eu me constrangi na sexta, porque quando eu vi histórias como essa, quando uma vez a filha de um amigo nosso morreu com 11 meses de idade, eu fui no velório com ele, ele pediu para orar, e eu falei: vixe, o que será que vem nessa oração, né? Ele orou falando: Deus, eu queria te agradecer pelos 11 meses que o Senhor nos deu a graça e o privilégio de tê-lo nas nossas vidas. Falei: vixe, eu estava praguejando Jesus com raiva, o pai da criança estava adorando a Deus. Falei: vixe, Deus amado. E quando eu via situações como essa, eu orava: Deus, não deixa eu passar por isso. Nossa, na sexta eu fiquei envergonhado. Falei: Deus, transforma a minha vida a tal ponto que eu passe por qualquer coisa. Qualquer coisa. Nada seja tão alto, tão caro, porque o Senhor pagou o preço mais alto. Sabe? Porque Ele é digno, cara. Ele é digno, velho. Você consegue pensar? Ele é digno. Deus é digno. A gente poder falar um dia com o Jó, falar: ele deu, Ele pode tirar. Ele é o Senhor, cara. Eu tenho medo dessas orações. Tenho medo, é verdade. Olha a situação que eu estou vivendo. Você acha que eu não tenho medo dessas orações? Ao mesmo tempo, para mim, a definição dessa partilha de Deus, de avivamento e adoração, é a gravidez. Teve parte minha e da Lô nesse rolê? Teve. Depende da gente? Nada. Um sopro de vida, cara. Mano, sério, é maravilhoso demais. Eu baixei um aplicativo, já tinha feito com a Laura, mas eu me maravilho com Deus de ver os negocinhos assim, ó. Cara, o neném deve ter esse tamanho, assim, ó. Já tem tudo, um coração batendo, vida fluindo, cara. E não importa o quanto a gente cuide da saúde, cuide da alimentação, cuide das coisas. É Deus, é dele antes de ser nosso, é um privilégio poder ter uma criança. Sabe, eu vejo que avivamento é tipo isso, depende um pouco da gente. Deus nos dá a graça de participar, de cooperar com o que Ele quer fazer na terra. Mas é sobre Ele, tem a ver com Ele. Do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Nem que a gente gaste a vida para que uma próxima geração experimente. Se a gente não vê, Hebreus fala que aqueles Hebreus, os heróis da fé, falam que nenhum deles viu, nenhum deles contemplou a promessa. Cara, homens de geração. Eu falei com alguns irmãos esses dias, essa parada de poços mexe demais comigo, porque aquela mulher, quando ela está naquele poço com Jesus, ela fala: os poços do nosso pai Jacó. Quantos anos antes aquele poço foi feito, cara? Quantas gerações beberam das águas que Jacó cavou, cara? Você está disposto a cavar um poço junto comigo, com o Tiago, com a galera dessa igreja, com esse presbitério, cavar um poço e talvez não beber essa água plenamente, para que a próxima geração experimente um derramar poderoso de Deus?
esse grande e terrível dia chegar, nossos filhos veem Ele voltando. Caraca, eu falo, Deus, imagina que massa que vai ser. Talvez não seja a gente, que eu já ouvi tanta gente falando de guerreiros da última geração. Falei, querido, não sei se eu sou a última, mas eu vou assumir a responsabilidade como se fosse. Mas Deus já deu uma para nós aí, que vem depois da gente, então a gente já sabe que nós não somos a última. Tem outra já aí, a nossa responsabilidade é prepará-los. A Laura tem entrado nessas conversas com a gente de vez em quando, que ela ouviu a gente falando de países perseguidos e tal, e ela ficou meio... Eu quero que o coração dela queime tanto por Jesus que isso não gere medo nunca nela. Gere mais devoção, sabe? Adoração fala sobre lenha no altar continuamente. E aí lembra que eu falei que para mim a maior definição de adoração é a resposta a quem Deus é. Isaías viu Deus, o que ele fez? Se prostrou, se arrependeu, e os santos declaravam, santo. Os anjos, desculpa, santo. Cara, tem canção, tem arrependimento, a presença gloriosa de Deus. A resposta a quem Ele é, quando o avivamento, se for a definição do livro, que diz que é quando Deus visita uma cidade e permanece por mais tempo do que nós estávamos habituados. Na visitação nós veremos quem Ele é como talvez nunca tinha visto antes. Qual tem que ser a nossa resposta? Adoração, por favor. E não tem a ver com a sua personalidade, pelo amor de Deus. Você acha que algum anjo fala, eu sou mais quietinho, eu não vou falar santo. Por favor, submeta a sua personalidade à cruz e à glória de Deus. Não é possível haver silêncio diante da presença de Deus. A gente vai ter expressões diferentes, com certeza, mas não é possível. Cara, não há silêncio no céu. Não há silêncio no céu, porque diante do trono os anjos estão lá, os 24 anciãos, os seres viventes, cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É resposta à presença de Deus, à beleza de Deus. Cara, se a gente fica 10 minutos cantando santo, a gente já fica emburrado. A gente emburra, cara. A gente acha que a música é para nós, que o culto é para nós, que a gente veio receber uma música boazinha de escutar. Não é possível. Não pode ter silêncio, tem que haver uma expressão da beleza. Cara, quando a gente olha a lua, a gente vê a lua cheia, a gente fica tirando foto, quer mostrar para os outros. A gente cutuca o irmão do lado e fala, olha que bonita. Será que nós estamos contemplando a Deus para falar, irmão, olha a beleza dele? Olha o que eu estou vendo, olha que santo, santo, santo Ele é. Imagina se quando a gente prova de um toque da beleza dele, de um toque da presença, a gente já cai chorando. Você imagina se vier o avivamento que a gente tanto espera. Não há silêncio, não pode haver apatia, passividade. Nunca houve, nenhum dos avivamentos da história houve silêncio, era barulhento, oração, manifestações do Espírito, oração em línguas. E às vezes a oração em línguas do irmão na igreja incomoda você mais que o teu pecado. O irmão começa a orar em línguas e você fica incomodado, mas o teu pecado não te constrange da mesma forma. Quando a presença gloriosa vier desse jeito, a gente vai cair ajoelhado falando, ai de mim.
Jesus, só um, só. Só você. Pode aumentar o teclado pra gente, por favor. Só o que é digno, só você, Jesus. Só você. Só você, Jesus. Vamos, o Espírito está se movendo. Só o que é digno, só você, Jesus. Só um que é digno, só você, Jesus. Vem! Só um que é digno, só você, Jesus. Só um que é digno, só você, Jesus. Só um que é digno, só você, Jesus. Abra os céus, Senhor, caia sobre nós, que a presença de Deus caia em nós. Vamos encher esse ambiente. Fale em outras línguas nesse lugar. Batiza, Senhor. Cura. Então abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo. Abra o livro, rompa o selo.